Olha, atenção, hein? Nós temos novidades do caso da mulher que foi agredida no meio da rua em Marechal Deodoro pelo ex-marido. No domingo, ela foi morta por ele no meio de uma rodovia. Vamos ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que vai voltar conosco para trazer exatamente essa novidade, os desdobramentos, porque o principal acusado está preso, né? E eu quero saber o que aconteceu de ontem para hoje. Tia Bia, é com você. O que aconteceu foi que depois desse crime covarde e cruel, o agressor Ananias Francisco da Silva, preso em flagrante, passou por uma audiência de custódia nesta quarta-feira e a justiça decretou a prisão preventiva dele pelo feminicídio da ex-companheira Vanessa Vieira da Silva, de 26 anos. Esse crime que aconteceu em uma rodovia estadual lá em Marechal Deodoro, onde o Ananias usou uma faca peixeira para matar a ex-companheira em cumprir a promessa que ele já havia feito desde novembro do ano passado, quando a Vanessa foi covardemente espancada no meio da rua. Inclusive, essas cenas foram filmadas por testemunhas, por vizinhos, que nada fizeram para impedir aquela sessão de tortura, de espancamento que a vítima sofreu. Mas ficou tudo registrado nas imagens. E em menos de 24 horas, o Ananias foi preso no mês de novembro do ano passado. Mas ele prometeu no flagrante que iria matar a Vanessa quando ficasse solto. E foi o que aconteceu. Então ele permaneceu preso durante o mês de dezembro, também em janeiro, e no dia 1º de fevereiro, a justiça entendeu que ele solto não era um motivo de ameaça, né? Que a ordem pública estaria mantida se ele pudesse ficar solto cumprindo medidas cautelares. Acontece que o Ananias não estava disposto a cumprir nenhuma das medidas solicitadas pelo juiz, como, por exemplo, a não convivência, a não comunicação e o afastamento da vítima, dos seus familiares e também das testemunhas das agressões que ele praticou. Mas, de acordo com a própria família da Vanessa, desde o dia em que ele se soltou, passou a andar com uma faca numa sacola, esperando somente a oportunidade de matar a ex-companheira, e foi o que ele fez. Um crime que chocou a cidade de Marechal Deodoro e que agora, no Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, nós exibimos aqui em primeira mão na TV Pajuçara os detalhes de mais essa história triste de violência contra a mulher. Ele prometeu e cumpriu. Vamos ouvir agora o que foi dito na decisão a respeito da necessidade de mantê-lo preso. A Justiça entendeu o seguinte, que o Ananias, em relação ao requisito do perigo da liberdade, o juiz entendeu que se encontra consubstanciado pela forma como a violência foi sendo escalada até culminar no homicídio da vítima e, de fato, a violência nesse caso foi sendo escalada porque terminou com a morte da Vanessa. Então, é isso que o juiz entende, pela escalada de violência que culminou numa morte, agora sim a necessidade de mantê-lo preso. Quando mandou soltar Ananias Francisco, o juiz Tiago Augusto Lopes de Moraes disse na decisão que, no caso em questão, a ordem pública não reclama a mantença da prisão do indiciado, impondo medidas cautelares, como eu falei para vocês, de afastamento do lar, do convívio social. Acontece que ele não estava disposto a cumprir nenhuma dessas medidas e já tinha dito, pelas próprias palavras, em novembro, que quando ficasse solto, mataria a Vanessa, e foi o que aconteceu. Então, precisou que ela perdesse a vida, que ela morresse, que chegassem as últimas circunstâncias da violência, para que a justiça agora entendesse que era melhor que ele estivesse preso. Então a gente fica aqui sem entender o critério da justiça, né? A fé que foi depositada num homem que já declarava que mataria a ex-mulher quando tivesse a primeira oportunidade, e foi o que ele fez. Claro que o juiz não previu essa situação, mas diante do histórico e do que ele mesmo disse na época do flagrante em novembro, a gente fica aqui lamentando profundamente a decisão e também a prática do ato desse rapaz, o Ananias, que agora está preso preventivamente. Eu volto com você, Tiago. Pois é, minha querida Beatriz, eu acho que você resumiu bem, né, essa sensação de insegurança que está sempre nos pairando, né, sempre batendo na nossa porta. É difícil a gente entender qual foi o critério, né? Esse critério para mim não foi critério. Obrigado, quero lhe agradecer, Beatriz. Vou liberar a Beatriz para ela voltar em outro momento conosco, mas de fato é algo que a gente já tinha levantado essa questão aqui, eu mantenho a coerência das minhas palavras. É inaceitável que a polícia faça o seu papel, cumpra o seu papel e a justiça, num entendimento absurdo, simplesmente
liberar o cidadão, porque achou que ele estava ali para atender às medidas cautelares. Medida cautelar nesse país é para cumprir tabela, não serve para nada. Porque ninguém fiscaliza, né? Bandido tem que estar na cadeia. O cara foi preso depois de agredir covardemente a mulher, com imagens, teve o flagrante no meio da rua, no ato da prisão, disse que se saísse matava a mulher e nada disso foi levado em consideração. Como é que a população volta a acreditar na justiça? Sinceramente, não dá para entender. Não dá para entender 2 pesos, 2 medidas. Mas agora, depois que a Vanessa morreu, não, agora ele tem que ficar preso. Sim, tem que ficar preso, mas é tarde. Já cometeu o crime. Vanessa não vai voltar para sua família. Agora vai ficar a dor e a saudade. E aí? A grande pergunta que se faz daqui para frente é: por quanto tempo esse criminoso, esse covarde, esse canalha vai permanecer preso? Porque, mais uma vez, a justiça nesse país ela é capenga. Legislação antiga, velha, arcaica, já tivemos algumas evoluções, mas não atende às necessidades. Com 1/3 da pena, o cidadão pode voltar ao convívio normal na sociedade, como se nada tivesse acontecido. Até que ponto nós vamos tolerar esse tipo de coisa? Enquanto não endurecer a nossa legislação para a prisão perpétua nesses casos, perpétua, nós vamos ter que nos deparar com uma situação como essa. Crônica de um crime que foi anunciado para a própria polícia. O cara não teve sequer pudor. Eu vou matar quando sair. Foi lá e matou e a justiça não levou em consideração. E aí? E agora? Eu, sinceramente, não queria estar na pele do magistrado, porque eu estaria com a consciência pesada. Pode ter certeza absoluta disso.